Eu pessoalmente acho que a poesia é muito mais poderosa de qualquer papo político, viu? E naturalmente a arte em geral, né? O livro Yanomami para Brasileiro Ver é um trabalho etnofotográfico. Então, pequenos textos introduzem a vida e cultura dos Yanomami. E as fotos eu mesma bati. O trabalho é especialmente dirigido aos estudantes. Então, a finalidade é que estudantes brasileiros conheçam o povo Yanomami. Os textos são bem simples, mas contêm muitas informações sobre caça, pesca, comida, biologia, ciências várias, não é? As fotografias retratam simplesmente seres humanos. Eu vi seres humanos, eu bati fotos de seres humanos, lindos, enfeitados. Eu acho que já nisso está contida uma mensagem. Os índios não são preguiçosos, não são sujos, não fedem. Os índios são seres humanos, lindérrimos, né? E que têm também gosto em se pintar, se mostrar, né? Então, eu acho que a mensagem que tentei, porque houve pouca divulgação, foram imprimidos só 500 exemplares, a expectativa era de passar informações positivas e valores sobre os Yanomami dirigidos à sociedade envolvente. Bom, a ideia de ir trabalhar no chamado Terceiro Mundo começou, na realidade, na infância. Eu acho que algum missionário, talvez, deve ter feito uma intervenção na escola, em primeiro grau. Eu fiquei muito marcada com o testemunho dele, com as imagens que passou naquele dia. Então, desde então que eu tenho na cabeça o desejo de ir trabalhar no chamado Terceiro Mundo. Quando chegou a idade certa para poder fazer uma escolha de vida, eu participei de um chamado campo de trabalho, organizado pelos missionários da Consolata na região Marche. Deste encontro, desta experiência, participaram jovens vindos do Brasil todo. E durante a experiência, o que me marcou profundamente foram as fotos que Carlo Zacquini bateu dos Yanomami, fotos lindérrimas deste povo tão diferente, tão original. E foi também um livro que o padre Silvano Sabatini organizou e que é, na realidade, o testemunho, a autobiografia do indígena Gabriel Viriato Raposo Macuxi. As líricas e sofridas colocações do Gabriel me marcaram profundamente. Que episódios pontuais você pode citar e exemplificar do regime militar de que ele tenha sido extremamente, explicitamente violento contra os povos indígenas de Roraima? A estrada que cortou ao sul o território Yanomami praticamente fez com que grupos locais desaparecessem mesmo. Só ficaram sobreviventes, né? E de 13 grupos locais sobraram 8 famílias. Estas 8 famílias se concentraram no Ajarani. Eu passei no Ajarani aos meados dos anos 80
E ainda aquela comunidade sofria muito com as consequências da entrada da estrada, porque eles eram marginalizados, doentes, famintos, perambulavam pela estrada pedindo esmola. Eu fiquei muito impressionada com a situação daquela comunidade, muito mesmo. Eu produzi um dossiê sobre isso, que depois foi digitalizado, então está à disposição de qualquer um, pode ser baixado. E eu fazia a comparação entre os Yanomami do Catrimani, com os quais eu convivi, fortes, sadios, lindos, enfeitados, e com os Yanomami do Ajarani, que vivia naquela situação de abandono total. E entre eles só tinha uns poucos velhos, doentes, algumas crianças, mas não era mais um grupo social íntegro, não é? Eram simplesmente sobreviventes de uma catástrofe provocada pela estrada, que não levou, inclusive, a lugar nenhum, porque devia chegar até a Colômbia, mas nunca chegou até a Colômbia, acabou aí, mas o resultado foi destruir inteiras malocas Yanomami. Nos anos 85, 86, eu tive oportunidade de viver entre Brasília, São Paulo, Cuiabá, e acompanhei a reflexão que estava sendo feita em cima da educação, que na época ainda era educação para o índio. A reflexão que tive a oportunidade de fazer junto com professores universitários, pesquisadores, organizações indígenas do Brasil, a preocupação era transformar esta educação para o índio em educação escolar indígena. E tive a sorte de participar a muitos eventos, muitas ocasiões em que este tema era tratado. Devido também à organização de cursos de formação para professores indígenas, foi esta nova visão da educação foi se afirmando, se fortalecendo. E os próprios documentos finais, que eram produzidos pelos professores indígenas, ajudaram na elaboração da Constituinte, ajudaram na elaboração da LDB, que estava tramitando. Então, a certo ponto, vimos que a educação para índio tinha se transformado em educação escolar indígena, administrada, gerenciada, pensada pelos próprios índios. E chegamos na época em que os próprios indígenas vão estudar na universidade, né? É um processo, é um caminho, mas a coisa não começa assim tão de recente, vem de longe. O importante é não esquecer destes estudos, destas pesquisas todas que já foram feitas na época. Tem que partir delas, aprofundar, atualizar e especialmente tem que fazer com que sejam os próprios índios a produzirem, eles mesmos, produzirem seus conceitos, seus materiais, suas propostas. Então, eu acho que a academia pode muito ajudar, valorizando mais a própria produção indígena, os próprios estudantes indígenas. Todas as pesquisas que já foram feitas. E tem muita coisa, mas muitas pessoas não sabem, ou se esqueceram, ou não sabem mesmo, que já tem um patrimônio cultural imenso aí à disposição.